Como viver mais e melhor? Esse é o tema da nossa live de hoje. Eu quero falar para vocês sobre como se manter jovem. É óbvio que a gente vai envelhecer, mas você já reparou que tem pessoas que envelhecem bem e tem pessoas que envelhecem, parece que são mais velhas do que realmente elas são? Então, a gente vai falar sobre como os genes, tudo o nosso estilo de vida, como ele influencia para você ser uma pessoa mais jovem. Então, deixa eu fixar aqui nosso tema. Bem-vindo, Elisângela, Jorge, Danilo. Bom, o nosso tema hoje sobre longevidade é justamente para pessoas que pensam a longo prazo. Pensam daqui 5 anos, pensam como querem estar quando chegar em determinada idade. Então, quem está aqui comigo já pensa, quantos anos você gostaria de viver a mais do que você tem hoje? Primeira pergunta que você precisa responder para você mesma, você mesmo. Segundo, determinando esse tempo, como você se imagina nessa idade? Você se imagina uma pessoa bem disposta, saudável, vivendo a vida, curtindo, ou você se imagina uma pessoa dependente de outra, doente, com aquela caixa de remédio gigante, aquela lista de medicamento para tomar? É importante você pensar nisso porque justamente você ter isso claro, qual é o teu objetivo de chegar lá, e se você quer chegar lá, que vai determinar os teus resultados hoje e fazer com que tudo que eu falar aqui realmente você coloque em prática. Então, já pense nessas duas perguntas que eu te falei. Quantos anos você quer viver a mais? E quando você fechar os seus olhos aí por 30 segundos, como que é a sua vida lá? Você vai estar bem disposta, saudável ou uma pessoa mais fragilizada, doente? Porque quem escolhe como você vai chegar lá é você. E eu vou te dar aqui os caminhos para você chegar na tua versão melhor, mais saudável, mas você precisa escolher. Combinado? Elaine, bem-vinda. Vai deixando, gente, o seu coraçãozinho para que o Instagram aí comunique outras pessoas. Também, quando finalizar a live, vou te pedir para você deixar uma mensagem, o que você vai colocar na sua vida, o que fez sentido para você hoje, tá bom? Bom, vamos começar. Quando a gente está pensando em falar em longevidade, lógico que existem vários genes, mas aqui eu quero enfocar em 3 principais, que são os genes que estão mais sendo estudados por pesquisadores que querem trazer essa nova consciência da longevidade, tá? Primeiro, a gente fala do circuito das sirtuínas. Segundo, o mTOR. E o terceiro, a MPK. Essas siglas difíceis, Ellen, mas é só para vocês começarem a entender. Quem já está me acompanhando nas outras lives já entendeu que eu já falei dessas vias anteriormente. Mas é importante você começar a entender um pouquinho desses termos técnicos para você não cair nas pegadinhas aí por aí que as pessoas ficam prometendo coisas que realmente não funcionam. Então, quando a gente está falando no circuito, nesses 3 circuitos, eles podem ser ativados e podem ser modulados, mudados pelo seu estilo de vida, pelas tuas escolhas, por como você gerencia a sua vida. Isso inclui a tua alimentação, a tua prática de atividade física, tá? Quem já falou em dieta das sirtuínas, até a Adele, que foi a cantora, né, famosa, que perdeu vários quilos aí porque ela fez uma dieta das sirtuínas, que é uma dieta que vai focalizar na ativação dessas vias. Nós temos o mTOR. O mTOR, ele é muito conhecido quando a gente quer ativar o ganho de massa muscular. Mas ele em excesso, ele também causa danos no nosso organismo. A gente vai falar sobre isso. E o terceiro é a MPK, que é uma via que controla o seu ganho ou a sua perda de gordura, mas também influencia na sua longevidade.
Esses 3 mecanismos, eles foram desenvolvidos à medida que nós fomos evoluindo. Lá nas espécies, quando a gente saiu lá do macaco e veio evoluindo. Eles são mecanismos que a gente chama de sobrevivência. E eles precisam ser ativados na dose correta, por quê? Em excesso, eles vão extravasar e aí vão causar envelhecimentos precoces. E se eles não forem ativados, eles também causam danos, porque você vai acabar desenvolvendo doenças também. Porque eles são mecanismos que estão ali gerenciando a tua saúde. Agora pensa o seguinte, quando a gente falava numa pessoa, né, quem tá aí quem nasceu na década de 80 para mais velhos, sabe que quando a gente imaginava uma pessoa com 40 anos de idade, quando a gente era pequeno, e aí a gente de repente via 40, 50 anos, a gente via os nossos avós, você via pessoas muito debilitadas, pessoas já bem envelhecidas, porque o trabalho era muito estressante, era muito braçal. Então eram pessoas que eram envelhecidas. Voltou, né, gente? A internet. Agora deu uma travadinha aqui. Falem aí pra mim se vocês estão comigo aqui e se voltou a internet. Bem-vindo, Ricardo. Bom, acho que a internet estabilizou. Voltou, né? Ótimo. Então, aí a gente tem que pensar assim, quando a gente era criança e via aquelas pessoas, nossos avós, a gente via os nossos avós com 50 anos de idade, assim, bem acabadinhos, né? Vamos falar o português, claro. Porque eram pessoas que não tinham todo o conhecimento que a gente tem, tinha até uma alimentação mais limpa, mas o trabalho era muito estressante, era muito braçal, muito não cuidava, né? Da exposição ao sol, tudo. E hoje nós vemos pessoas também já mais jovens, aí a gente coloca aí quem nasceu da década de 90 para mais jovem, envelhecidos também. Mas aí esses envelhecidos é pela carga de estresse emocional, que não sabe gerenciar, por uma alimentação totalmente inadequada, que vem desde a época do útero da mãe, vem passando, que também trouxe hoje você olhar alguns jovens aí que tem 16 anos com a cara já de 20. Então, por que disso? Porque é o estilo de vida que determina se você vai envelhecer mais rápido ou não. Quantas pessoas a gente olha, e aí eu falo muito da aparência física, gente, mas entenda, se você tem uma aparência que é mais velha do que é a tua idade, as pessoas olham pra você e falam que você aparenta mais velho, o que tá fora é o que tá dentro. Então, o fora é o que a gente vê, né, o que a gente consegue ver, mas o que tá dentro, se tá envelhecendo ao ponto de ter mostrado na tua pele, é porque o lado de dentro também está envelhecido, e aí é o problema. Porque aí quer dizer que você vai ter mais doenças, você vai encurtar o seu tempo aqui na Terra, tá bom? E os genes, vamos pensar assim, coloquei um exemplo aqui para ficar mais claro. Imagina assim, o seu DNA é como se ele fosse um piano, tá? Aquele piano de cauda. E cada tecla do piano é como se fosse ali um gene seu, tá? Então imagina, tem vários genes ali seu. Dependendo, né, se a gente for falar um piano, dependendo da marca desse piano, da qualidade do material que foi utilizado, ele vai ter uma vida e uma sobrevida, né, um tempo de utilização maior ou não. E aí a gente pensa o seguinte, se dependendo de como essa pessoa, o pianista tá tocando ali, pode tocar mais forte, pode tocar mais devagar, ele pode tocar um rock, ele pode tocar um jazz, ele pode tocar até um pagode. Então, entenda que o teu DNA, os teus genes, eles estão ali, eles vieram uma programação. Mas quem está coordenando eles é você é o pianista. E você está tocando a música de acordo com o seu estilo de vida. Entenderam? Então, assim, você é o pianista que está tocando ali para ter uma longevidade ou você está tocando para ter menos vida, mais doença na tua vida. E aí essa fica uma reflexão.
Agora a gente vai falar realmente do que o teu DNA, eu sempre falo isso, o teu DNA, a tua genética não te define. Você pode ter ou não genes relacionados a doenças, né, precoces, ou você nem sabe disso, tem gente que nem sabe e vive muito bem depois que vai descobrir que tinha uma tendência a isso. Outras pessoas já olham o exame de DNA e já colocam como uma sentença de vida. Então hoje a gente vai falar de estratégias, e eu pontuei aqui, para que eu não fuja muito, né, porque a gente sempre fala muito, 9 estratégias para você ter mais vida, mais qualidade de vida, tá? Adriana, bem-vinda, Nayara. Primeira delas, se você quer viver mais, melhor, é o exercício físico. Não existe você não praticar qualquer tipo de atividade física. Pronto, voltou. A internet hoje não tá ajudando a gente para falar sobre longevidade, mas vamos seguindo. O exercício físico, gente, pensa assim, ontem até eu gravei um stories. Se você fica acamado, o nosso corpo entende que aquela massa muscular não é necessária, tá? Começa a entrar no que a gente chama de desuso, perda de massa muscular. Então, por isso que a gente precisa se movimentar. Até os 30 anos de idade, o nosso corpo, naturalmente, ele está numa fase de expansão. Então, ele consegue se manter, reter essa massa muscular. Tem pessoas que têm naturalmente mais massa muscular que outras. Por isso, existem vários biotipos por aí. Mas, independente disso, até os 30 anos, você tem uma boa retenção da tua massa muscular. Depois disso, você tem que ir sim na força da vontade, se você não gosta de fazer exercício físico. Você tem que ir porque você está pensando a longo prazo. Você tem que ir porque você quer ser uma pessoa que até seus 70, 80, 90 anos consiga abaixar, vestir sua roupa, carregar suas sacolas, ter uma vida independente. E nós temos hoje condições plenamente favoráveis para a gente chegar até os 100 anos. Todo mundo vai chegar? Não. Mas o máximo que você chegar bem, vai ser ótimo. Então o exercício físico ele é muito importante, porque é ele que vai te dar a estabilidade nesse corpo físico que nós temos. Isso aqui é um corpo físico, você precisa cuidar dele. Uma das maneiras de você cuidar é cuidar da tua massa muscular. Mais músculos, mais força. Mais músculo, mais o metabolismo que está te favorecendo. Mais músculo, mais longevidade. Eu trabalhei com idosas no meu projeto de doutorado. Entrava idosas usando muleta e quando elas passavam por um treinamento de força, elas saíam já caminhando independentes. Olha a importância de você fazer uma ativação da tua massa muscular. Então se programe, precisa. Ellen, eu não tenho tempo. Todo mundo tem 24 horas. Agora você precisa entender se isso é a tua prioridade. Talvez você não consiga ficar 1h30 na academia. Você não consiga ficar 1 hora na academia. Mas se você consegue fazer 30 minutos de exercício, então faça. É melhor do que nada. Comece. Não deixe para amanhã. É a segunda, é depois do aniversário, é depois do feriado, é nas minhas férias. Esse tempo nunca vai chegar. O melhor momento é o agora. Só existe o agora. Não existe o amanhã. E também o passado já se foi. Não adianta ficar se lamentando. Então, se programe. Se você quer viver mais e melhor, exercício físico. Ponto. Segundo, aí a gente vai falar do que você coloca para dentro. Você dá os estímulos para ganho de massa muscular, que é a tua alimentação. Como eu te disse, eu trabalhei com idosas, né, mulheres idosas, e aí o grupo lá eram mulheres que iam de 60 a 90 anos. Tinha uma senhora lá de Dona Vilma, 90 anos, fazendo exercício, super lúcida, vaidosa, cabelinho cortado, ela pintava, batonzinho na boca. Ela vivia bem, porque ela cuidava da alimentação e ela cuidava do exercício físico dela. Era uma das idosas mais assíduas do projeto. O projeto, na época lá, já tinha 5 anos, ela está 5 anos no projeto. Todo ano ela renovava a matrícula dela. Por quê? Fazia bem,
tá ali no meio de outras mulheres, que também faz parte de um objetivo a longo prazo. Mas ela cuidava. E nesse projeto a gente avaliou, por exemplo, o estilo de alimentação. E aí vem o primordial. As pessoas que vivem mais, elas não se enchem de comida o tempo todo, tá, gente? É muito importante isso. Opa! Ai, que pra mim travou um pouquinho, mas voltou. Existe algumas linhas de estudo e alguns estudos falando de pessoas que passaram dos 100 anos e eles falam da regra do 80%. Você precisa sair da tua mesa com a sensação de ter comido 80%. Essa é a regra, simples. Porque existe uma comunicação do seu estômago para o seu cérebro para você entender que você já está saciado. Então essa comunicação leva em média 20 minutos. Tem pessoas que são mais rápidas, tem outras pessoas por mecanismos mais lento. Então a regra é: eu comi até eu me sentir que tô saciada, mas não estou cheia. O estou cheia vai depois te levar àquela sensação daqui 20 minutos de que exagerei na comida. As pessoas que vivem mais, elas levam essa condição. Por quê? Porque nisso você tem um parâmetro de quanto que você tem que comer. E aí na montagem desse seu prato, que é a segunda orientação, é aquele prato colorido, que você sabe que toda nutricionista fala isso. Mas o porquê disso? Porque quanto mais colorido o teu prato, mais nutrientes você dá para o seu organismo. Então você já entendeu aqui, nós estamos hoje mais da metade dos 21 dias, quantos nutrientes são importantes para o seu metabolismo funcionar bem. E aí não adianta ficar, vou passar creme, vou passar não sei o que para rejuvenescer, se dentro tá tudo ficando enferrujado. E para desenferrujar, a gente precisa desses alimentos. E aí os coloridos vêm porque eles têm substâncias químicas que não são só as vitaminas e os minerais, mas componentes que vão ali lubrificar, vamos colocar assim, o seu corpo, ativar os mecanismos de sobrevivência. Então, quanto mais eles forem ativados de maneira adequada, mais o seu corpo tende a trabalhar da melhor forma e reduzir os danos causados pelo processo de envelhecimento. As proteínas são importantes, mas pessoas que vivem à base de carne, de excesso de proteína, envelhecem também mais rápido. A proteína, ela precisa ser muito bem dosada na tua alimentação. Não pode ser nem muito, nem pouco. Então essas dietas muito proteicas, come só carne o dia inteiro, você vai envelhecer o seu corpo. Você precisa comer sim carne 3 vezes ao dia, nas 3 principais refeições. A gente falou isso na live ali de hipertrofia. Mas ficar comendo carne toda hora em excesso, aquele prato exagerado, promove sim desgaste em excesso. A carne também demora para ser digerida no seu corpo, causa mais estresse. Então, nada de ficar se entupindo de carne. Você precisa comer mais legumes, mais verduras e colocar ali a quantidade correta de carne e usar as gorduras boas como fonte de energia também. Frituras envelhece o seu corpo porque você está comendo muitas espécies reativas que a gente chama, que lá no seu corpo é como se ela estivesse agredindo e enferrujando, tá? O açúcar, mesma coisa. Toda vez que você comer excesso de açúcar, você está enferrujando o seu corpo. O açúcar, esse enferrujamento pelo estresse oxidativo que você causa no seu corpo, eles vão lá, esse excesso, tá, de radicais livres, por excesso de fritura, alimentos ultraprocessados, açúcar, vão lá na tua matriz do colágeno que está abaixo da tua pele e resseca, endurece, e por isso que você tem rugas. Então, do que adianta? Eu vou comprar o melhor creme, vou ficar fazendo bioestimulador de colágeno, vou tomar colágeno e eu tô dando alimentos que estão endurecendo esse colágeno, que estão ressecando a minha pele por dentro. E aí não haja
produto que você vai usar que não vai ter efeito. A culpa não é do dermatologista que te prescreveu o procedimento tal e você não tem resultado como outras pessoas. Então, cuide por dentro para ser refletido por fora. Por isso que eu falei que hoje essa geração mais jovem aparenta ser mais velha, porque tem um excesso dessa carga de produtos industrializados desde pequeno. É doce, é balinha, é bolo demais. Não é que você não possa comer isso. Mas aí eu quero já antecipar aqui uma outra regra. O 80-20. Olha a tua alimentação na semana. Você planeja ela? Assim como você planeja a tua rotina, tua semana, seus afazeres, você precisa planejar. Porque se você planejasse, você ia falar assim, tá, que dia que eu vou comer um docinho? Não tá todos os dias. O bolo não tá todos os dias. As massas não estão todos os dias, mas eu como. Por quê? Eu vou encaixar em 20% das minhas refeições. Os outros 80%, eu tô dando muitos nutrientes, muitos compostos ali que vão combater esses radicais livres. E aí o meu corpo, ele é um corpo que sabe trabalhar, mesmo quando eu comer um pouquinho mais de açúcar, quando eu comer um doce, aí eu não vou comer com culpa. Essa é a questão. Porque as emoções também influenciam no seu envelhecimento, a gente chega lá. Então eu já falei, você tem que comer mais natural, as pessoas que vivem mais comem até 80%. E eu quero te dar mais 2 orientações em relação à alimentação em si. Depois eu vou falar de outras coisas que não é só a alimentação, que vão fazer com que você viva mais e melhor. Jantar até as 20 horas é imprescindível para você que quer viver mais. Porque você vai utilizar o que a gente chama de sincronicidade do teu ritmo biológico com o ritmo da Terra. Quando a gente não tinha luz, né, a gente não tinha essas lâmpadas aqui, a gente precisava comer até a hora que o sol estava aí mostrando a grandeza dele. Depois a gente tinha que já se preparar para dormir. E isso era mais ou menos 6 horas da noite. Então, o nosso corpo ele está receptivo para a comida até às 8 da noite no máximo. Depois disso, ele não quer mais comer. E quando você come nesse horário, mesmo que você coma saudável, mesmo que é só uma saladinha de frutas, mesmo que seja uma coisinha super que você acha saudável, o seu corpo não quer aquilo dali. E você acaba forçando o teu metabolismo a ter que parar tudo o que ele tem que fazer, por exemplo, como processos de limpeza, de detoxificação, que começam a ser feitos a partir das 10, sua melatonina que precisa ser produzida, o pico dela começa às 10, você para tudo isso porque ele colocou comida ali, eu preciso digerir isso, porque não pode dormir de estômago cheio. Então aí o seu organismo vai priorizar essa absorção. E por fim, já lembrando disso, se você quer fazer esse alinhamento, é fazer 12 horas de jejum todos os dias, que é um jejum de descanso e de repouso. Não é nem caracterizado quase como um jejum intermitente, ele só é um jejum de repouso. É justamente para você ajudar o seu corpo a se reestabelecer. Imagina que o tempo todo que a gente está acordado, a gente está bebendo uma água, a gente está comendo, o seu corpo ele precisa, principalmente seu sistema digestivo, ele precisa de descanso. E o descanso vai vir nessas 12 horas de repouso que você vai dar para ele. Bom, falando de toda a parte de alimentação, então a gente falou primeiro exercício, do estilo da tua alimentação e agora o terceiro. Você precisa expor o seu corpo a temperaturas desagradáveis. Quem viu ontem que eu fiz o banho lá de contraste, né? O nosso corpo, o que acontece? Ele sempre vai buscar o que a gente chama de homeostase. Ou seja, se está muito, muito quente, o que acontece? Riane, Darlene, Carla, sejam bem-vindas. Quando você expõe seu corpo a muito calor, o seu corpo tende a baixar a tua temperatura como?
Transpirando. Você transpira porque é um meio ali de ele abaixar a temperatura. Quando você vai para o frio, o seu corpo começa a produzir calor para elevar a tua temperatura e você manter também dentro de uma zona de temperatura saudável. Isso faz com que o seu corpo ative as tuas mitocôndrias e ative a tua gordura marrom. E a gordura marrom é uma gordura boa, é aquela gordura que tem no neném, que mantém o neném aquecido, mas nós aqui, adultos, também temos ela. Principalmente na região da nuca, aqui, das costas. Então, bem ali na região das escápulas, subindo um pouco para a nuca, é ali onde ela tem a maior quantidade. Nós precisamos ativar, porque quando a gente ativa essa gordura marrom, nós ativamos os mecanismos de sobrevivência e vivemos mais e melhor. E esses mecanismos de sobrevivência, quando eu falo aqui, não sei se vocês já leram ou já viram falar da teoria dos telômeros. Nós vamos envelhecendo e vamos perdendo a capacidade, vamos perdendo pedacinhos das caudas dos telômeros. E os telômeros são o componente que faz a replicação do seu DNA. Então, pra gente, por exemplo, se você se machucou ali, precisa criar, né, uma ferida e precisa cicatrizar, precisa vir novas células. Então, o teu DNA replica, faz novas células para isso. O tempo todo o nosso corpo está fazendo isso, porque o tempo todo nós estamos as células envelhecendo e células criando novas células. Só que o processo de envelhecimento vão ocorrendo e você vai vendo que o seu corpo já não reage mais, que demora a cicatrização, que você está mais cansado, porque o seu corpo está perdendo essa capacidade. E nós precisamos preservar os nossos telômeros. Então, tem até um livro que fala O Segredo Está nos Telômeros. Tem vários livros que falam sobre essa teoria. E uma das maneiras é você fazer essa ativação dos mecanismos de sobrevivência, você se expor a temperaturas que não são agradáveis. Então, você pode fazer esses banhos. Como que você vai fazer também essa ativação? Você veio do exercício físico, você está bem suada, você está com um corpo mais quente, entra num banho gelado. Esse choque térmico ajuda o seu corpo a ativar os mecanismos de sobrevivência. O que o nosso corpo quer é manter a homeostase, então você vai ter preguiça. A vontade é ligar o chuveiro no morninho e manter essa temperatura, mas você precisa dar esse choque no seu corpo. Então, para quem mora ou quem, por exemplo, a gente sempre vê isso na academia, esfriou, a pessoa para de ir na academia. Quem fica com preguiça, né? Ah, não vou hoje não, o tempo tá frio, bom para ficar deitado. Uma boa maneira para você estimular aí a sua gordura marrom é fazer exercício em temperaturas frias, porque o seu corpo precisa ativar mais ali a gordura marrom para manter a tua temperatura. Então faça exercícios mesmo quando estiver frio, você vai ter bons resultados. E aí você vai ter mais. E aí o que acontece? Quando você começa a ativar bastante essa gordura, naquela gordura que você não gosta, que é a gordura branca, que é a gordura molinha, que é a gordura que faz mal, você começa a fazer um processo de browning, que a gente fala, que é gente, esqueci o termo em português, mas é como se você estivesse transformando essa gordura, é bege isso. Você pega a gordura branca e começa a pegar algumas e transformar em bege, porque o seu corpo precisa de mais produção de energia, de uma maneira mais eficiente. Quarto, mantenha o seu peso dentro de um IMC ideal. Então, você pode perceber, bem-vinda, Áurea, Jane, pessoas que vivem mais, elas estão dentro de um peso saudável. Existe uma faixa de peso saudável, gente, varia ali de 10 quilos. Então, não tá nem muito magro e nem está muito acima do peso. Você tá dentro da tua faixa ideal. Agora eu te pergunto, você que tá aqui, você sabe qual que é o seu IMC ideal?
Você está dentro dessa faixa? Mesmo que a gente que é mulher, a gente sempre quer emagrecer um pouquinho, né? Mas, olhando o IMC, você está dentro daquela faixa de normalidade? É importante você avaliar isso. Não pode ter nem excesso e nem falta. Tem que estar dentro de um IMC saudável, tá? Outra coisa muito importante para quem quer viver mais e melhor é cuidar da tua espiritualidade. E espiritualidade aqui não tem nada a ver com religião. Tem a ver com o que você acredita. Tem a ver com o que te move a pensar a longo prazo. Tem a ver por que você quer viver mais 20 anos, mais 30 anos, quando você olha ali na janela, o que te move para a vida? Isso é a tua espiritualidade. Você se conecta com algo além do que é físico aqui? Pode ser o que você acredita, não sei a tua fé, nem estou falando aqui que é só religião. Mas você agradecer, você ser grato pelo que você tem hoje. Você agradeceu já hoje por o fato de você ter acordado com saúde? Muitas pessoas nem é tão... acaba sendo tão comum que a pessoa não dá valor. E aí acaba entrando naquela reclamação. Então, considere se conectar com algo maior, para você expandir a sua consciência. Quando você expande a sua consciência, você cria novas conexões neurais. E automaticamente você rejuvenescendo o seu cérebro, você rejuvenesce o seu corpo. Pessoas que se mantêm sempre estudando, mantêm sempre fazendo atividades que mexem também com a sua cognição, se conectando com outras pessoas, aprendendo coisas novas sempre, são pessoas também mais jovens. Elas naturalmente rejuvenescem pelo processo de expansão de consciência. Você precisa também ressignificar a sua vida. Sua vida precisa ter um propósito aí. E eu não estou falando aqui de propósito de vida. Estou falando por que você faz o que você faz todos os dias. Você precisa ter um objetivo, pelo menos, na tua vida. Por que você levantou hoje? O que você vai fazer? Qual é a tua intenção? A gente precisa ser pessoas intencionais na vida. Fazer o que tem que ser feito. Fazer com atenção e intenção. Você vai na academia, por exemplo, você vai fazer o teu exercício, você está fazendo de qualquer jeito? Não estou fazendo porque é obrigação. Você não vai ter tanto resultado como uma pessoa que este é o meu momento agora e eu faço com atenção e intenção. Tudo que você for fazer na sua vida, faça com atenção e intenção. Isso é uma maneira de você se conectar também. E pessoas que vivem mais e melhor, elas têm essa conexão com elas mesmas e com algo maior. E aí, já puxando para a sexta orientação você anda convivendo com as pessoas que você ama? Ou você está numa loucura de workaholic ou falta de prioridade, ou uma falta de gestão de tempo que você não tem tempo para viver e conviver com as pessoas que você ama? Nós somos seres sociais, nós precisamos nos alimentar de emoções. E hoje as pessoas estão muito aqui, na tela, né? Só, vou mandar uma mensagem, a gente vai mandar um WhatsApp, eu vou ligar. Tudo bem que quando a gente está à distância física, ótimo. Mas se você tem pessoas que você ama na mesma cidade, por que não se conectar com elas? Aproveite finais de semana, momentos assim, feriados, se desconecte do celular e se conecte com as pessoas. E é isso que as pessoas que vivem mais fazem, elas vivem o momento. Quando a gente fica muito na internet, a gente sempre está na expectativa do futuro. E isso traz ansiedade, e isso traz aí preocupação e acaba você bagunçando todos os teus sentimentos em relação a você mesmo. E isso já puxa para o sétimo orientação de pilares para você viver mais e melhor. Tirar um tempo para você. Na teoria das orientações das Blue Zones, que são pessoas centenárias ao longo aí do mundo inteiro, regiões que as pessoas vivem mais, passam de 100 anos com qualidade de vida, eles chamam de downshift. É você tirar um tempo para você, acalmar a mente,
ter tempo para fazer um exercício, como eu disse, ter tempo para cuidar da tua alimentação, ter tempo para você fazer um exercício respiratório, você meditar, você intencionar o seu dia, você aprender a dizer não. Se você é uma pessoa que não sabe dizer não, você engole muitos sapos no dia a dia. E isso traz consequências emocionais e doenças físicas no seu corpo. E aqui, se eu fosse falar disso, a gente ia puxar para um outro viés que é muito importante você entender isso. Quando você não estabelece limites na sua vida, as pessoas estabelecem para você. E isso te adoece emocionalmente e fisicamente. Com doenças, com excesso de peso, com envelhecimento. Então, comece a aprender a estabelecer o que você precisa dizer não. Uma boa exercício para isso é começando com a tua alimentação. A gente, quando está no meio de várias pessoas e você começa a mudar teu estilo de vida, começando com a tua alimentação, as pessoas vão te criticar. Ai, mas agora você é chata, agora você não come mais isso. Gostava de você quando você era daquele jeito. Ou, nossa, você tá viciada em exercício, hein? Você faz até final de semana. Chega, dá um descanso. Por quê? As pessoas sempre querem opinar na vida dos outros. E aí cabe a você estabelecer o limite. Entendeu? É muito importante você estabelecer esse limite. Então existe ali um limiar entre eu convivo com as pessoas que eu amo, mas eu não deixo que elas dominem o meu estilo de vida. E aí você precisa ter assertividade para fazer esse balanço, para que a sua vida fique mais leve e mais prazerosa. E por fim, é muito importante, eu já falei, eu ia colocar mais 8 e o 9, mas o 8 eu já falei lá no início, que era a regra do 80-20, e isso você pode levar para todas as áreas da tua vida. Então, você precisa estabelecer aí o teu planejamento alimentar, o teu planejamento de trabalho, e aí nesses 20% você coloca a tua família ali, você coloca momentos de conexão, você coloca a tua dieta, o que você vai sair da tua dieta. É planejamento, gente. Todo mundo tem 24 horas. Até as pessoas lá que são cheias de trabalho, quantas pessoas que você olha e acha que a pessoa tem todo o tempo do mundo. Ah, essa daí deve ter empregado para tudo, porque faz tudo. A gente não sabe a vida das pessoas, mas a gente gosta de julgar, né? Não, essa daí faz exercício porque deve ter empregada para ajudar. Essa daí cuida da dieta porque não tem a família para sustentar. Então, silencia, olha para você e cuide do seu. E por fim, tenha a sua tribo. Conecte-se com pessoas que tenham o mesmo objetivo que o seu. Se você quer viver mais e melhor, se conecte com grupos de pessoas que pensem assim. Porque nós, como eu falei, somos seres sociáveis. E por sermos seres sociáveis, nós queremos estar em grupo. E a gente quer pertencer a esse grupo. Então, se você está num grupo que as pessoas não gostam de fazer coisas que você está fazendo, vai ser muito difícil você se manter nisso. Então, se você quer viver mais e melhor, vai se conectar com grupos de pessoas que pensem assim. Lembra que eu falei das idosas, do meu projeto, lá do doutorado? A dona Vilma, de 90 anos, ela já estava há 5 anos fazendo o projeto, no mínimo. Eu acho que até mais, porque o projeto tem 10 anos. Eu acho que ela estava desde o início do projeto. Porque ela estava conectada ali com pessoas que pensam da mesma maneira. Com mulheres idosas que pensavam que elas podem chegar, sim, na velhice, bem, independente, diminuindo a quantidade de remédios e vivendo mais. Mas a gente só reduz a quantidade de remédios e vive melhor se a gente cuidar do que entra na nossa boca por meio da alimentação, do que entra na nossa mente, o que a gente anda escutando, o que a gente anda consumindo e fazendo exercício físico. Então, é um alinhamento que você precisa ter. É fácil começar? Nunca, nada é fácil, gente. Então, a minha mensagem final aqui é: nada é fácil. Tudo vai tirar a gente da zona de conforto. Mas nós somos seres que fomos feitos para sair da zona de conforto. Foi assim que a nossa espécie evoluiu.
Então, se você quer evoluir, continuar evoluindo, saia da sua zona de conforto. Então, tudo que eu falei aqui, deixa pra mim depois, no final aqui da mensagem, o que você precisa romper e sair da sua zona de conforto. É dizer o não, é ajustar a dieta, é fazer o exercício físico, é se conectar com a espiritualidade, é dar lá os estímulos de exposição a temperaturas para o seu corpo. O que mais que eu falei? É se manter dentro de um peso ideal, é conviver mais com as pessoas que você ama, ou é estabelecer os limites necessários, ou é realmente procurar um grupo de pessoas que tenham o mesmo objetivo que você. Então eu espero que essa mensagem ressoe aí na sua vida, que você compartilhe com pessoas também que você quer chamar para esse novo estilo de vida, que é você pensar como um todo. Então pense quando você for comer, você for escolher a tua alimentação, você está escolhendo porque você se ama demais e você quer viver mais e melhor. Pense sempre nisso. Eu me amo e por isso eu escolho o que eu tenho que comer, os exercícios que eu tenho que fazer e os nãos que eu tenho que estabelecer. Um beijo, vejo vocês amanhã e gratidão por estarem aqui. E a gente está aí partindo quase para a nossa última semana. Então espero vocês nos próximos 7 dias. Beijo, gratidão e um bom sábado. Se desconecte e conecte com as pessoas aí que vocês amam. Beijo, gente. Tchau, tchau.